Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coagril Podcast. Meu nome é Kailane Cardoso, sou do Comunicação e Marketing da Coagril e hoje no nosso estúdio estou recebendo Leonardo Moraes, presidente da CIPA da Coagril. Boa noite, Kailane. Obrigado pelo convite, mais uma vez poder estar aqui e é muito bom estar com todos vocês aqui. E hoje também temos uma participação especial do Márcio Pereira, que é escritor, coach, palestrante e especialista em psicologia organizacional e positiva. Seja bem-vindo ao nosso estúdio e à nossa cooperativa. Muito obrigado, Kailane. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa noite para poder contribuir um pouco com esse assunto que é sobre saúde mental e inteligência emocional. Isso, é o tema do nosso podcast, Janeiro Branco, né? Que trata sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. E aí, vou perguntar para o Léo, que é o atual presidente da CIPA, sobre a importância da conscientização dessa campanha no ambiente de trabalho. Prevenir sempre é o melhor remédio. Então, a CIPA da Coagril, ela vem conscientizar todos os colaboradores do mal que pode ocorrer se não tiver um bom cuidado com a saúde mental. E quais ações que a CIPA tem para o Janeiro Branco? Porque já estamos aí na 4ª semana, né? Já passaram algumas ações, falam dessas ações que passaram e também se vai ter mais algumas, pode dar esse spoiler para nós aqui. Sim. A CIPA, né, vem trabalhando ativamente junto com os colaboradores para poder conscientizar sobre o Janeiro Branco. E a ação da CIPA, ela vem com distribuição de cartazes por toda a Coagril sobre como manter uma boa saúde mental, distribuição de brindes voltado para o Janeiro Branco e também assuntos voltados para a boa saúde mental na DSS, que é o Diálogo Semanal de Saúde, realizada em todos os setores e para todos os colaboradores. Que interessante. E aí, Márcio, o que você achou dessas ações? Você que é especialista. Então, Kailane, quando a gente se fala em saúde mental e voltado para o tema Janeiro Branco, né, que é onde a gente... Essa conscientização, né, para tratar sobre a saúde mental e a inteligência emocional também, como o Léo disse, hoje a gente vê que a saúde mental do colaborador ela é de suma importância, uma vez que um colaborador, ele estando bem fisicamente, emocionalmente, ele tem condições mais claras, mais objetivas, dele entregar um resultado melhor, mais assertivo, né? Então, assim, voltando para essa área da inteligência emocional, hoje nós vemos a necessidade muito grande das empresas, as organizações, elas trabalharem esse tema. Porque quando a gente falamos de saúde mental, de inteligência emocional, o primeiro ponto é a gente identificar tudo isso, identificar como as pessoas elas estão vivendo no seu dia a dia, as suas emoções, tanto elas positivas como negativas, e fazer esse gerenciamento, que uma vez identificado, você tem condições de gerenciar tudo isso, para que a pessoa, não só na sua vida pessoal, mas também no seu ambiente corporativo, na sua vida profissional, ela tem condições de entregar um resultado melhor. E como que a psicologia organizacional e positiva pode ajudar no bem-estar dos colaboradores no ambiente corporativo? O primeiro passo que eu vejo assim, Kailane, é você trabalhar esse gerenciamento de maneira que as pessoas elas tenham um melhor convívio. Como que seria esse convívio? Uma vez que as pessoas elas têm mais essa interatividade, porque se você não está bem, talvez você não tenha condições de estar bem com seu colega. Então, é um elo que está ligado entre todos os colaboradores, e quando a gente fala em colaboradores, a gente tem que tomar um devido cuidado, que começa também com os gestores, né? Porque os gestores, se eles não estiverem bem, dificilmente também os colaboradores vão ser afetados, né? Então, quando a gente fala desse gerenciamento, é você talvez trabalhar questões na vida da pessoa de alguma coisa, de algum trauma que a pessoa viveu no passado e que ela carrega isso para dentro do ambiente corporativo. Então, se a pessoa não tem condições de reprogramar, dar um novo sentido para esse trauma que ela teve na infância ou algo parecido, ela vai continuar vivendo de uma maneira que ela pensa que é o correto,
mas que muitas das vezes é só um paradigma que ela está vivendo, e talvez muitos não saibam o que seria um paradigma, né? Um paradigma é as pessoas, elas fazerem as coisas, executarem as coisas, mas sem saber por que fazem, por que pensam ou por que executam. Então, é aquilo que se vive no automático. A maioria está fazendo, então eu vou fazer também, mas sem dar um sentido para isso. Então, é nesse sentido para que as equipes elas possam viver de maneira mais interativa dentro das organizações. E como que os colaboradores, gestores, eles podem identificar esse trauma? Porque muitas vezes as pessoas têm, né, um trauma e aí acaba criando um bloqueio, mas ela não sabe que ela tem esse trauma. E aí ela sente esse bloqueio e é como a gente já estava conversando antes, a pessoa fala assim, eu sou assim e não vou mudar. E às vezes é um bloqueio que ela tem por um trauma antigo. Exatamente, Kailane. E assim, na maioria das vezes, as pessoas que têm esses bloqueios, a gente tem que quebrar muito paradigma, e isso vem sendo quebrado daquilo que nós falamos agora há pouco. As pessoas, antes, elas viam a psicologia como uma coisa para doido. E a gente sabe que não é isso. A psicologia, e respondendo a sua pergunta, a gente tem ferramentas que você tem condições de aplicar, uma vez aplicada com os colaboradores, você identifica, você consegue ter um resultado de uma pessoa que possa estar passando por um trauma, possa estar vivendo crenças ou alguma coisa lá no passado, que isso está trazendo algo que está prejudicando a sua vida. Mas o ponto mais importante, primeiro passo é a pessoa querer. Não adianta também eu identificar aquilo que a pessoa está vivendo e conversar com a pessoa, mostrar para a pessoa através de ferramentas, de técnicas que a gente tem condições de usar, e a pessoa simplesmente ela não querer. Então tem que ter uma querência, porque o primeiro passo é a pessoa querer ser melhor, a pessoa trabalhar um autocuidado. Então o Janeiro Branco a gente trabalha muito sobre isso, o autocuidado. A pessoa, ela entender que ela é uma pessoa importante, que ela tem condições de ser feliz, porque tem pessoas que você pergunta para ela, você é feliz? Não, eu não sou feliz, mas desse jeito tá bom. Por que tá bom? A pessoa tem que validar o porquê que tá bom e o porquê que está ruim. Então, a inteligência emocional ela vai trabalhar isso, ela vai trazer essa validação através de uma reprogramação, que a gente chama dentro da inteligência emocional de PNL, que é programação neurolinguística, que na verdade eu não falo programação, eu falo uma reprogramação, porque é você reprogramar aquilo que a pessoa está vivendo, mas de maneira que está trazendo prejuízos para a sua vida, tanto profissional como pessoal, e você reprogramar aquilo, dar um novo significado para aquilo que ela está vivendo, aí você vê o resultado da pessoa com ela mesma e, consequentemente, para ela viver num ambiente organizacional de maneira melhor. Você pode compartilhar com a gente algumas experiências das aplicações das técnicas de inteligência emocional nas organizações que você já teve? Tem algumas experiências, assim, não muitas, porque meu trabalho está começando agora também, mas é uma coisa bem simples e a maioria dos psicólogos dentro das organizações usa, é você fazer um caderno da gratidão, um diário da gratidão. Porque tem pessoas que elas são pessoas que não param para agradecer aquilo, coisa corriqueira do dia a dia, né? E quando você vê, se a gente tirar durante um dia para simplesmente só agradecer, por que uma pessoa ela entra em depressão? Porque ela foca muito naquilo que é negativo. Quando a pessoa gasta demais a sua energia naquilo que é negativo, ela não vai ter tempo para agradecer. Consequentemente, se eu não tenho tempo para agradecer, eu vou gerar muitos traumas, muito transtorno na minha vida e eu não vou ser uma pessoa feliz. Que as pessoas muitas das vezes têm a mania de dizer, e é um pensamento, é uma percepção das pessoas, talvez é por falta de conhecimento, querer vincular felicidade com coisas exteriores. Se você vincula a felicidade com coisas exteriores, o dia que você não tiver algo exterior, você deixa de ser feliz. A inteligência emocional vai trabalhar isso. Não, quando eu entendo que o que eu tenho dentro de mim gera uma felicidade, você consegue ser feliz. Exemplo, o que me deixa feliz é um carro. O dia que você não tiver um carro, você vai ser infeliz.
Mas se você tem consciência da felicidade, ela está dentro de você e as coisas exteriores são consequência dessa felicidade, aí você vive de maneira melhor. E fora isso aí, tem outras técnicas que a gente usa também. Tem vários mecanismos que você pode usar. Tem um desenho psicológico que a gente usa também é uma ferramenta que você usa para identificar, porque na maioria das vezes a pessoa que está precisando de uma ajuda, ela não vai demonstrar ou se apresentar que está precisando, porque existe talvez um bloqueio, não, isso não é para mim. Mas através de um simples desenho, uma roda de conversa, você consegue filtrar algo nas pessoas que você pode identificar e trabalhar, e depois de algumas sessões, alguns trabalhos, você vê que a pessoa estava precisando ali ter um acompanhamento mais de perto. Então tem várias técnicas que podem ser usadas sim. Eu, com a minha experiência em algumas ações trabalhadas aqui na Coagril, eu vejo a dificuldade de algumas pessoas de aceitar a ação e fazer parte delas, né? Eu acho que o Léo agora, à frente da CIPA, ele está vendo isso, principalmente com a campanha de Janeiro Branco, né? Quais são os desafios que você está sentindo com essas ações? A CIPA, o bom da CIPA é que ela é de colaborador para colaborador. Sabemos bem que a CIPA, a metade é indicados pela empresa e a outra metade são colaboradores que foram votados para representar os demais colaboradores. Então, o papel da CIPA ele é muito importante e gratificante com os colaboradores. Por quê? De colaborador para colaborador. Então, a CIPA ela tem uma boa aceitação. Quando a gente vai abordar os colegas, vai entregar um brinde, o pessoal tem colaborado bastante. Por quê? Eles entendem, e hoje dentro da Coagril, que a CIPA é feita pelos próprios colaboradores. Então, os colaboradores, quando a gente apresenta a CIPA, que é de colaborador para colaborador, então fica mais fácil o diálogo. Os colaboradores entendem que estamos aqui um por todos e todos por um. Um colega cuidando do outro ali, né? Exatamente, né? A gente se preocupa com isso, os colaboradores veem essa preocupação da CIPA e veem que realmente a gente está trabalhando forte, não só o Janeiro Branco, mas os outros meses todos, para a gente poder estar trabalhando junto com todos e tentar fazer o ambiente de trabalho cada vez mais agradável para todos. Sim, e uma coisa que o Márcio falou aqui é de roda de conversa. Talvez a gente não precisa fazer algo formal, né? Para um colega ali no corredor, conversa um pouquinho, porque às vezes as pessoas ficam tímidas de estar conversando e falam, nossa, alguém vai me ver conversando aqui no corredor. Isso não é ruim. Você tem que interagir com alguém, porque na correria do dia a dia, você acaba sem falar com ninguém, entra 8 horas, sai 6, só fechado dentro de sala, no computador, e você não interage com ninguém. Isso traz um peso, né, para o psicológico. Sim, e outra coisa, quando a gente fala dessa interação entre os colaboradores, e na maioria das vezes, a pessoa que está passando por algum problema nesse sentido, ela fica mais receosa. Pode notar que muitas vezes é uma pessoa que não interage, aquilo que a gente conversou agora há pouco também. Quando a gente traz isso para dentro da inteligência emocional, aquele diálogo comigo mesmo, eu me conhecer, eu ter um autocontrole, eu ter essa automotivação, que tem pessoas que são movidas por só coisas positivas. Quando vem algo que é negativo, a pessoa não consegue gerenciar isso. Ou seja, a pessoa ela não tem esse conhecimento dela mesma. Ela não sabe, ela não tem essa palavra certa, ela não tem esse equilíbrio. Então, trazendo esse equilíbrio emocional, e isso vai refletir no nosso organismo. Se a gente não está bem emocionalmente, vai refletir em alguma doença. Vai refletir. A dor mental vira uma dor física. Exatamente, é um equilíbrio. Aí eu vou estar 100% mentalmente bem, 100% físico bem, não, 100% em tudo a gente não vai ficar. Seria bem interessante se a gente ficasse mais próximo disso. Então, esse equilíbrio, a gente precisa trabalhar ele de uma maneira, e igual você falou, Kailane, quando tem essa interação entre as pessoas, aí entra uma questão muito importante, a gente saber ouvir sem fazer julgamento. Quem está passando por situações parecidas com essa, ela é uma pessoa que ela já, a percepção dela, se ela vê alguém conversando e ela não estiver perto, a conversa pode ser sobre ela.
E às vezes simplesmente porque a pessoa tem algo na vida dela que precisa ser trabalhado e ela tem essa percepção. Se eu não estou lá perto, estão falando alguma coisa de mim. Então ela cria um cenário para ela mesmo daquilo que ela não conhece, principalmente, que é o quê? Ela mesma. Porque se ela se conhece, ela não vai importar com isso, né? Então quando tem isso aí, é uma coisa que quando você perguntou sobre a questão dessas... poderia aplicar dentro dos colaboradores, uma coisa que eu acho bastante interessante é você trabalhar essa comunicação não violenta, que é a CNV. Você trabalhar isso porque as pessoas elas vão ter condições de ouvir mais, ouvir sem julgar, e quando você fala em CNV, a gente faz uma comparação com 2 animais, chacal e girafa. Você analisar esses 2 animais, eles encaixam dentro daquilo que é uma comunicação não violenta, são o símbolo da comunicação não violenta. Aí quando as pessoas estudam esses 2 animais, vai entender o porquê. Então essa comunicação ela precisa ser uma comunicação assertiva. Porque as pessoas têm as suas individualidades e cada um na sua individualidade ele tem momentos difíceis, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Agora pega todas as pessoas, todos os colaboradores e coloca dentro de uma organização, cada um com a sua dificuldade, com o seu problema, com a sua limitação, e precisam ter esse alinhamento entre si, para quê? Para refletir dentro da organização mais positivamente. Então é um tema bastante relevante, como o Léo já mencionou, você também, não só no mês de janeiro, no janeiro branco, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada diariamente. Eu costumo dizer que é como você alimentar o seu corpo. Cada dia você precisa de um pouco. Você vai conseguir absorver tudo isso de uma maneira única? Não. Porque nós somos seres intermináveis, nós mudamos a cada dia. Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Então quando você encontra esse equilíbrio com você mesmo, aí você consegue equilibrar com as pessoas que estão à sua volta. Muito bacana. E você citou um autoconhecimento, que é uma ferramenta de inteligência emocional. E no ano de 2023 você lançou um livro, né, sobre inteligência emocional. Sim. Quais são os principais conceitos que são abordados nesse livro? Lancei, sim, na verdade, se você quiser até depois mostrar aí, a inteligência emocional e uma vida equilibrada. E o foco principal é apresentar os 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e a sociabilidade. Aquilo que a gente conversávamos agora há pouco. 3 deles é você conhecer você mesmo, é eu comigo. Se você tem um bom autoconhecimento, você tem condições de ser uma pessoa melhor com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, e isso reflete dentro das organizações. Se todas as pessoas soubessem a importância que é ela se conhecer, e é uma coisa que dificilmente as pessoas elas vão falar que não se conhecem. Pergunta para alguém, você se conhece? Eu me conheço. Verdade. Mas é um conhecimento que vai muito mais além dessa superficialidade que a gente vê, vai muito mais além disso, dessa coisa superficial. É um conhecimento profundo. Aí você entra com autocontrole. O que gera mais conflito nas organizações? Falta de autocontrole. Pessoas não têm o autocontrole, muitas das vezes, para trocar informações, para gerenciar essas informações, dentro de diversos segmentos, dentro de diversos departamentos, dentro de uma organização. Então, se você não tem um autocontrole para fazer uma negociação, você, o Léo, que é da área comercial, se não tem esse autocontrole para gerenciar, para fazer uma venda, para fazer todas as áreas dentro da área comercial, né? Então, automotivação. A motivação tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. E muitas vezes é o contrário, né? As pessoas ficam esperando algo motivador externamente para elas se sentirem motivadas a fazer alguma coisa, né? Eu costumo dizer, e eu coloquei tem esse tema da automotivação dentro da inteligência emocional, e eu gosto de falar sobre isso, mas eu falo que a automotivação, ela precisa ser trocada pela disciplina, autodisciplina. Porque a pessoa que tem disciplina, ela termina. A pessoa que tem só uma automotivação, muitas das vezes ela precisa de algo exterior, de algo para motivar ela a fazer. E a motivação passa.
É você fazer um trabalho, a motivação. Eu vou fazer uma palestra para automotivar as pessoas. Automotivou ali na virada do ano, passou. Depois ela não lembra mais do que trouxe essa motivação. Mas quando ela é uma pessoa que tem a disciplina, ela tem foco. E se ela tem foco, ela termina. Ela começa, ela sabe onde ela está e ela sabe onde ela quer chegar. Então, mas a pessoa precisa trazer de dentro de si essa motivação, mas tem que ser uma coisa de dentro para fora e não de fora para dentro. Falar de inteligência emocional só em um livro é pouco, porque é um tema muito abrangente. Assim, são alguns pontos, alguns conceitos iniciais mesmo, só a pessoa ter uma noção, uma base. Na verdade é uma base, mas é uma base que, se trabalhada, ela pode virar um edifício. Como esses tópicos se relacionam no contexto organizacional? O primeiro ponto é você, da inteligência emocional dentro da organização, trazer esses conceitos, é você trazer esse equilíbrio entre as pessoas, trazer esse relacionamento para que as pessoas vivam de maneira mais assertiva. Quando você se relaciona entre os colaboradores, porque não tem como, dentro das organizações, as pessoas viverem isoladas. Toda pessoa depende do outro. Então, você entender que dentro das organizações são mecanismos que cada setor precisa do outro. Imagina se você não se dá bem com o setor de comercial, não dá bem com o setor financeiro, só um exemplo. Então, são mecanismos. Um carro, ele precisa de muitos mecanismos para ele funcionar. Então, a inteligência emocional é parte de alguns mecanismos para que uma parte de um todo venha funcionar de maneira mais adequada. Então, é através de ferramentas, é através de técnicas que podem ser usadas para trazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio também de vida pessoal com vida profissional. Que na maioria das vezes, a pessoa, no profissional, ela vai muito bem. Mas no profissional, ela não consegue entregar aquilo que poderia entregar. Aí as pessoas, muitas vezes os gestores não sabem o porquê. Não, por que essa pessoa, a vida pessoal dela, ela está bem, mas o profissional não está bem? Algo precisa ser trabalhado, né? E quando o pessoal não está bem, não tem como você separar da sua vida, porque faz parte de um contexto só. Uma coisa vai afetar a outra. Se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir entregar o seu melhor. Isso é fato. Se você está bem emocionalmente, você tem condições de entregar o seu melhor dentro da organização. Quem ganha é a organização. Sim. Se as pessoas pararem para analisar o quão é importante os colaboradores estar bem mentalmente, imagine quem é da área que lida com dinheiro. Se eu não estou bem mentalmente, eu erro. Os erros podem trazer prejuízos muitas das vezes, que traz outras consequências. Foi culpa do profissional? Tem a parte de culpa, mas talvez alguma coisa precisasse ser trabalhada, a pessoa não procurou ajuda, o gestor não ofereceu alguma coisa para identificar que aquela pessoa está precisando de uma ajuda, mas que gerou uma consequência. Toda ação tem uma reação. Né? Então, é um tema bastante relevante e importante. Você como palestrante, né, eu queria saber um pouco da sua experiência como palestrante com os seus cursos. Quais são os impactos positivos que eles estão tendo sendo aplicados dentro do ambiente organizacional? Assim, como eu disse, Kailane, eu ainda estou no trabalho no início, tem alguns resultados, sim, alguns resultados de trabalho presenciais também, online, mas o resultado mais que eu vejo que já transformou pessoas foi através do livro. Quando a gente vê alguém falando assim, não, o conteúdo, algo que tem no livro que você escreveu, vem ao encontro daquilo que eu estava precisando. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, eu fui palestrar em certa localidade, e eu disse para as pessoas, mostrei as minhas graduações que eu tenho, fiz a minha apresentação, mas eu deixei bem claro para as pessoas, falei assim, olha, tudo isso que eu tenho aqui, se eu não consigo impactar ou tentar mudar a vida de alguém através disso, para mim não faz sentido. Porque é como se tivesse um tesouro no fundo do mar e ninguém soubesse dele. Ele não tem valor, até alguém encontrar. Trabalhar a inteligência emocional é nesse sentido. É no sentido de poder contribuir para a pessoa para que ela possa entender que ela
Aí entra o autoconhecimento, que eu posso ser uma pessoa melhor, e eu entender que eu sendo uma pessoa melhor, eu tenho condições de entregar resultado melhor no meu ambiente corporativo. Então, através de palestra, a gente vê pessoas pessoas observando que faz toda a diferença ela ter esse autoconhecimento. Pessoas que viviam de certa maneira, de alguma maneira, alguns paradigmas e não sabia. A pessoa não sabia nem o que era. Ah, não, mas eu fazia isso aqui porque todo mundo faz. Mas quem disse que é o certo, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa validar, né? Eu estou fazendo isso. É certo? Está dando certo? Ah, você tem um plano. O plano seu está dando certo? Ah, vamos validar ele. Ah, não está dando certo, mas eu não vou mudar. Aí você tem uma percepção sua, que talvez é uma percepção que não está dando certo, mas você não quer mudar. Por quê? Porque você não tem autoconhecimento, você não tem esse autocontrole, a sua inteligência emocional talvez precise ser alguma coisa, precisa ser trabalhada, né? Então, quando nós entendemos isso, através de palestras, a gente mostra isso também para as pessoas. Então, é bastante interessante nesse sentido, para que as pessoas venham se autodescobrir, né? É uma autodescoberta. E é uma autodescoberta que, há tempos atrás, isso era visto como algo que não era positivo. Quando se falava em psicologia, as pessoas não queriam dar ouvidos a nada que era de psicologia, né? Uhum. Isso desde os tempos antigos, não é coisa de agora. Mas que ao passar do tempo, os próprios gestores estão entendendo a necessidade. E quando a gente fala dessa necessidade dos gestores, a gente precisa entender que começa com eles. Começa com eles. Nós precisamos entender, os gestores precisam entender que eles também precisam trabalhar essa inteligência emocional. E a equipe é o reflexo deles, né? Exatamente. É o reflexo. Se eles trabalham isso, e isso a gente tem trabalho voltado também para a questão somente dos líderes, porque uma coisa, talvez o líder, ele é um bom líder para falar com alguém, mas para receber de alguém, não. Então, alguma coisa, talvez algum trauma de infância, alguma coisa que a pessoa viveu lá na infância, e ela não dá conta disso, não dá conta de ter essa percepção que a maioria das vezes talvez não é a equipe, talvez é o líder, e vice-versa. Não é uma matemática fechada, não, o problema é só os líderes, o problema é só os liderados. Não. A gente precisa ter essa percepção, fazer essa análise, mas que é um trabalho que precisa ser feito com todas as áreas, desde quem está na autogestão, desde as pessoas que estão também nos níveis hierárquicos mais baixos. Sim. Agora, chegando ao fim do nosso podcast, né, eu vou pedir para o Léo dar um recadinho para o pessoal com relação ao atendimento que tem da Melissa toda quinta-feira aqui na Coagril. Exatamente, colaborador que nos assiste, a Coagril disponibiliza, né, Kailane, dentro da Coagril, sem a necessidade do colaborador se deslocar para outro local, o atendimento de uma psicóloga, que ela vem uma vez por semana, é só agendar no RH e poder ter o atendimento. É gratuito, a Coagril que disponibiliza, né? Então é só a pessoa ir lá no RH, fazer a marcação e poder ter o atendimento. E é sempre bom reforçar a importância de vocês procurarem essa ajuda. Às vezes vocês não têm um problema, mas é interessante justamente pelo que o Márcio trouxe aqui para nós, porque às vezes tem algum trauma, algum bloqueio que você tem internamente, que você não sabe, que talvez com o psicólogo ali você consegue identificar, e aí identificando esse problema você vai tratar e vai conhecer mais da inteligência emocional, conhecer 5 tópicos, trabalhar neles, e aí cada um vai melhorando, né? O seu eu, o melhor de mim, trazer aqui o link. Cada um vai oferecer o melhor de si dentro da organização e o ambiente vai mudar, né? Exatamente. É muito importante a gente estar cuidando da saúde mental de todos nós colaboradores, né? E assim a gente poder entregar um pouco mais de nós para a organização, que é isso que toda organização espera. Sendo uma organização de grande porte, médio porte ou pequena, mas todas devem cuidar bem do seu maior tesouro, que são os seus colaboradores. Isso. E, Léo, conta aqui pra gente um pouquinho de como que a liderança na CIPA e
A gestão da CIPA está trabalhando na motivação e no engajamento dos colaboradores nessas ações mensais, né? Porque começa com o Janeiro Branco, mas ao longo de todo o ano a gente vai trabalhando outras campanhas aí. Kailane, como falei anteriormente, a CIPA ela é composta pelos próprios colaboradores. Então, essa liderança, junto aos colaboradores, ela motiva muito. Por quê? Os próprios colaboradores veem que quem está à frente, trazendo as campanhas para todos, são os próprios colaboradores. Então, nessa questão, mostramos que nós da CIPA estamos preocupados com todos os colaboradores. E vivenciando a mesma realidade deles, né? Então, vocês estão trazendo ações e campanhas que vão representar bem eles, né? Porque, às vezes, uma dificuldade que a gente sente em algumas palestras que a gente traz, não só para o público interno, mas externo, é que, às vezes, a gente traz um tema que não é a sua necessidade. Então, para você não é interessante. Mas aí, de colaborador para colaborador, eu sei o que você está passando, eu sei qual que é a sua necessidade. Então, é um carinho maior, né? Nas ações que são trazidas pela CIPA. Exatamente. A gente quebra muitas barreiras quando tem um colaborador falando com um colaborador. Então, a gente carrega a CIPA com muito amor, muito carinho e trazer todas essas campanhas para os colaboradores para que a gente faça uma Coagril ainda melhor. Isso mesmo. E agora já estamos no fim do nosso podcast. Vou pedir para vocês fazerem algumas considerações finais, começando pelo Márcio. Kailane, tenho somente agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando um pouco de informações com vocês, com o Léo. É um prazer dizer que para vocês que é a importância da inteligência emocional. Você falava aí da questão do engajamento, né, que trabalhando a inteligência emocional, trabalhando a saúde mental dos colaboradores, para ter esse melhor engajamento, porque a gente sabe que a Coagril, não só a Coagril, mas qualquer empresa, ela é formada por um time de pessoas. E pessoas bem engajadas, a tendência é o quê? Os resultados deles serem mais assertivos, né? Então, quem ganha com isso? Quem ganha com isso são os gestores. Então, se as pessoas estão bem fisicamente, mentalmente, é igual o Léo falou, ele colocou aqui, e os colaboradores, quando a gente faz algum trabalho, e você também diz, trazendo já um tema, quando você já traz um tema, você cria ali uma barreira, porque eles já sabem, não, já está trazendo um tema, eles vão falar disso. Mas a questão é tão importante de você se autoconhecer, que a partir do momento que você trabalha esse autoconhecimento dos seus colaboradores, é um trabalho formiguinha que ele vai semeando um ao outro. Cada pessoa que vai aumentando esse nível de autoconhecimento seu, ele consegue ajudar a pessoa que está ao seu lado. Então, a importância. E isso, consequentemente, o quê? Vai tendo mais engajamento. Então, é como se você formasse um círculo e as pessoas começassem a dar as mãos. Quando alguém não está bem, ele está sem dar as mãos, mas alguém vê a necessidade. Ou o quê? Porque a pessoa sente, a pessoa sabe que a pessoa não está bem. E muitas das vezes, quando a gente faz algum trabalho, as próprios colaboradores, eles criam uma barreira. E essa barreira que eles criam dificulta, muitas vezes, o trabalho ele ter um resultado mais eficaz, né? Não é porque não faz, muitas das vezes. É porque muitas vezes fazem, mas não tem um resultado porque cria-se uma barreira. Mas voltando aqui, quero aqui agradecer a vocês, agradecer toda a equipe, agradecer a Coagril pelo espaço aberto aqui para a gente estar falando um pouco do trabalho da gente. É um trabalho assim que muitas vezes antes os gestores não viam os resultados, o trabalho com os bons olhos, mas quando se fala que esse trabalho ele traz um engajamento melhor dos gestores e consequentemente ele traz resultados melhores, porque a gente sabe que as empresas vivem de resultado. Sim. Quando os resultados eles vão aumentando e vão melhorando, as pessoas vão investindo mais, vão se abrindo mais a mente, trabalhando cada vez mais esses temas, não só esses temas, mas outros temas para trazer essa interação. Então, deixo aqui meus agradecimentos. Espero em breve também ter outras oportunidades para a gente estar trocando mais informações sobre esse trabalho. Muito obrigada pela presença, é um prazer para a Coagril receber você aqui. Fique à vontade para voltar ao nosso estúdio, participar mais de podcast.
O estúdio é nosso. Eu que Sinta-se agradeço. em casa. Eu que agradeço todos vocês aqui pelo espaço e pela a troca de informações. Léo, suas considerações finais. Gostaria de agradecer novamente poder participar do podcast Coagril, né? E reforçar que, independentemente do tamanho da organização, é muito importante cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Pode ter certeza que o resultado a ser entregue individual e coletivo, ele será bem maior quando você cuida dos seus colaboradores. Com certeza. Muito obrigada também, Léo, por estar aqui novamente conosco. Espero tê-lo de volta com mais assuntos, trazer Coagril Pneus aqui para o podcast também, né? Você é sempre bem-vindo. Muito obrigada. E nós temos um presentinho para o nosso participante especial de hoje. Muito com muito obrigado. carinho da Coagril. Obrigada pela participação. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe Coagril pela oportunidade e pela lembrancinha também. E volte sempre. Com certeza. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco nessa noite e até o próximo Coagril Podcast.